Boa tarde, pessoal, amigos, amigas. Hoje eu sou convidado e aproveito sempre a oportunidade para que está, né? Então, também pessoal da internet, pessoal aqui da casa, para que a gente possa falar de Jesus, falar de fé, falar de esperança. Antes da oração, quero dar um recadinho aqui, porque a gente acaba, às vezes, deixando para depois, que são duas coisas que o José me pediu. A nossa revista Mais Luz está no site, quem se acostuma a ler, né, no site da casa, Harmonia e Luz, tem ali um monte de texto, é bem legal, tem muitas ideias, coisas boas, é uma revista que está na 6ª edição, e também sobre o brechó, né, que acontece que dia mesmo? Sábado agora, então, né, pessoal que estiver na internet também, só procurar ali Harmonia e Luz na rede social ou no site também, vai encontrar. E tem peças bem legais, assim, que o pessoal pode comprar, ajuda a casa, pode dar de presente, pode usar, né, não tem problema nenhum, porque as peças são bem de qualidade e são importantes também para casa. Tá? Vou pedir que a gente faça uma oração, então. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo ao nosso Deus Criador pela oportunidade de existirmos, ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelo exemplo que nos dá, da sua vida sempre renovada pela lembrança do seu exemplo e sua presença real entre nós. Muito obrigado, Senhor, que possamos juntos avançar pelo menos na informação da fé e do amor nesse momento de convívio. Que seja feita tua vontade, que assim seja. Vou ler aqui do celular, o José Luiz me enviou uma mensagem quando eu disse que o tema era esperança. Eu falei fé porque as duas coisas estão relacionadas, mas é esperança. E esse trecho é Vinhas de Luz, o livro, página 75, Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, Romanos 15, 4. Só aqui já dá para continuar falando, né? Mas o texto diz assim: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores, mas existe a luz interior que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol, que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isto mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações, todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou-o: vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Como é bom a gente encontrar palavras de esperança escritas por alguém certamente inspirado. Emmanuel, né? Linha de Luz, obrigado. Para não perder aqui, né, os créditos. Emmanuel, que era mentor do Chico Xavier, quando ele estava encarnado, hoje, ao contrário, né, então o Chico Xavier não deve estar trabalhando ainda diretamente, não sabemos, né? Talvez sim, talvez não.
Mas não é o que importa é o conteúdo do texto. E claro, né, a autoridade de quem o escreve, a autoridade moral principalmente. E eu pensava como falar de esperança e de fé, se não falar disso sobre nós mesmos, né? A fé que nós temos que ter em nós próprios, para que a gente possa evoluir, mudar aquilo que está nos fazendo sofrer. É isso que esse texto nos propõe, me propõe, e eu gosto de deixar ele naturalmente fazer o efeito, e por isso eu estou lendo ele pela primeira vez aqui agora, justamente porque essas influências que nos trazem a esperança é a certeza de que a dor vai acabar um dia, vai terminar. Nós não fomos criados para sofrer, não fomos criados para vivermos vendo as pessoas partirem e ficarem no túmulo, esquecidas até mesmo, né? No mistério da morte, do nada, né? Isso já passou, já tinha passado antes, no tempo de Cristo, mas infelizmente nós, seres humanos, acirrados, né, pela ânsia de poder e de materialismo, distorcemos a mensagem de Jesus. Ele sabia disso. Ele falou dos falsos cristos, dos falsos profetas, de oportunistas, né, que fariam com que a sua árvore distorcesse e desse maus frutos. E alertou, a qualidade da árvore, né, pode ser reconhecida, né, a natureza da árvore pela qualidade do fruto. Ou seja, se reconhece se a árvore é boa, se o fruto é bom, se ele é doce, se ele tem vitamina. Isso tudo nós sabemos, né, hoje mais do que naquela época até. Então, como eu vou ter esperança e fé se eu não sei para onde eu estou indo, se eu não sei quem eu sou? Isso é base. Para que mesmo quando eu repita erros reincidentes, que já não são hábitos, são vícios, eu possa ter esperança. Mesmo na cadeia, o psicopata, pior ser, mais abominável dos seres para os seres humanos, não é? Mas não para Deus, um dia vai ser um anjo de luz, porque a morte não existe. Então essa organização divina é que nos vai dar esperança de que tudo passa, de que nós podemos melhorar a nossa força de vontade à medida que vamos entendendo a sabedoria de Deus ao nos criar. Isso precisa ser repetido, assim, até eu digo quando faço o meu próprio trabalho, porque a audiência se renova. A audiência é quem ouve. Então aqui nós temos também o compromisso de recebermos e transmitirmos isso com a melhor das oportunidades e sinceridade. Então aqui a gente chama de exposição. É um compromisso que nós temos por ter aproveitado esse conhecimento espírita, consolador, esclarecedor, em momentos de dor e de dificuldade, para ver que estava em nós próprios a origem do sofrimento. Né? A origem da dor não é divina. Reencarnar e estar num plano físico é para aprender. Não é para ficar sendo chicoteado por uma educação dolorosa de um pai cruel. Isso, mesmo no passado, não se justifica, né? Mesmo que, antigamente os pais eram rígidos, eram severos, né? Acho que às vezes eram até um pouco egoístas, né? E até mesmo desumanos, porque não resolveu nada. Basta ver a quantidade de traumas que a gente tem, sufocados nos espíritos de cada pessoa que sofreu esses tipos de abuso, de pais, de mães, de irmãos, de tios. Achava que ser mais velho era autoridade, né, violenta até, que bater era justificável, ou castigar, ou escravizar até mesmo filhos, né? Isso faria com que o amor fosse muito recente. Se uma encarnação atrás tudo isso fosse permitido com aceitação, é porque não tinham muita fé, e não tinham muito amor, e não tinham muita esperança. Fazem 2000 e tantos anos que Jesus Cristo partiu deste plano, né? Depois de ter reencarnado, aliás, encarnado, né? A reencarnação de Jesus, o processo evolutivo de Jesus não foi nessa galáxia, não foi nesse espaço-tempo. Ele já era um espírito bastante antigo naquela época, com 4 bilhões de anos atrás, já participava da reunião que criou o planeta Terra. Então veja como o tempo nos é muito relativo.
E por isso o ponto de vista de uma única vida também é muito pequeno. Eu não posso calcular um trecho de uma viagem, né, de Caxias a Porto Alegre considerando só Farroupilha e São Sebastião do Caí. E achar que aquilo ali é a vida, né? Só um trechinho da régua da estrada. É muito maior, é infinita a vida que Deus nos deu. Nós estamos, sim, numa jornada evolutiva, num processo evolutivo, e para que nós tenhamos fé, nós temos que compreender também a bondade de Deus. Nós temos que compreender que somos criados por Ele, num momento de desdobramento da consciência de Deus que não foi criado, porque senão outro seria Deus. Então Deus é a inteligência suprema, é o Criador incriado, nós somos suas criaturas, e desdobrados dele somos sua imagem e semelhança. Por isso a centelha divina que Jesus falava. Por isso que ele dizia que cada um é seu próprio templo. E nos reunirmos para falar em nome de Deus, em nome de Jesus, é bom. Mas sabemos que as falhas acontecem na sociedade, seja espírita, seja qualquer outra, né, religiosa ou não, porque elas são humanas. Muita gente condena a doutrina espírita pelas falhas humanas, ou o cristianismo que foi distorcido lá, o próprio evangelho, a palavra reencarnação foi retirada por uma decisão política, por uma decisão que não fazia sentido nenhum, né? Como se eu decretasse aqui por um conselho de autoridades científicas que a Terra ficou plana de repente. Ou que o Sol não existe. Não, agora a partir de hoje o Sol, né, que não existe porque eu não quero mais que exista, e as gerações futuras, né, que nem nós estamos vendo essa nuvem aí, é fumaça, não é a nuvem de chuva, né? Então eu posso, né, muito bem, é fumaça do centro lá das secas, eu posso criar notícias falsas e transmitir para as próximas gerações que vão acabar acreditando, né, em verdades que não são reais, né, em verdades falsas. É um contrassenso a palavra, a expressão, mas é mais ou menos isso. Verdades que são ditas como verdades, mas que não são. Porque nós nos perdemos no tempo da convivência com Jesus. Eu digo nós, porque diz Haroldo Dutra Dias e Chico Xavier e qualquer outro que fale, né, que quem acredita na reencarnação, quem vive com facilidade esse sentimento, que mesmo que saiba o conflito que tem dentro de si, as dificuldades de personalidade que nós temos no íntimo da nossa consciência, na nossa solidão, que não existe, né, mas no nosso solidão física, estivemos perto de Jesus, né, perto pelo menos, né, do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha não tinha lá alto-falante, mas eles iam replicando, né? Ficavam lá na ponta, ouvia, ia passando para o outro. Então, quer dizer, a gente, os apóstolos e outros, então, né? Eu achei bem legal aquilo. Então, a gente não sabe quantos. Não tinha alto-falante, né? Então, eles ouviam telefone. Exatamente. Tomara que nenhum deles tivesse problema de audição, né? Porque como assim, senhor? Né? Mas então a gente não sabe quantos e quantas vezes reencarnamos e depois aquilo que foi escrito. E Jesus, que quando saiu do corpo físico, voltou e viveu entre os seres humanos 40 dias, ele estava materializado, o que o Espiritismo explica, a possibilidade da materialização do fenômeno físico. Hoje não se tornou mais tão necessário, mas é possível. O lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, trabalha com materialização de espíritos, né, e outros tantos, de enxergar os espíritos, de tocar, né, inclusive, né, de se alimentarem com alguma coisa menos sólida, mas necessária para manter aquela energia. Nós sabemos que há muitas moradas na casa de Deus, são vários e vários planetas criados por Deus, uns mais evoluídos, uns menos evoluídos. Jesus não podia falar isso, né, sem realmente chocar, né, o status quo da época, ou seja, o poder da época. Por isso que ele falou por parábolas. Por isso que ele falou com uma linguagem mais associada à fábula, né, ou à parábola, ou à tentativa de fazer comparações com aquilo que era possível as pessoas compreenderem naquele momento. Nós fora do corpo temos mais inteligência do que nós temos no corpo. Então ninguém pode e deve, né, ser subestimado na sua posição reencarnatória. Porque a gente não sabe a programação do cérebro. O cérebro que nós temos hoje ele não participou da reencarnação passada e nem do plano espiritual. Então ele só tem informações dessa encarnação.
Quando a gente lembra um sonho, quando isso se impressiona realmente no cérebro, é porque precisava, né? Então aquilo é gravado no cérebro físico também. E isso tudo, essa certeza, é para que eu tenha a esperança do poder de Deus mesmo, e de que mesmo que eu não acredite mais em mim, eu vou precisar fazer essa mudança para poder recomeçar o destino na direção da felicidade. Então a esperança não é no Brasil. Ah, eu tenho esperança que nós elejamos um presidente que nos salve. Esse é o salvador da pátria, né? Tomara que ele se conscientize, seja ele quem for ou ela, um dia, né? Os políticos, agora é a eleição, temos esperança no prefeito melhor ou na prefeita, seja quem for. Tudo bem, é um depósito coletivo. Eu tenho esperança que meu filho melhore, mas se ele não quiser melhorar, meu amigo, nem Deus, porque Deus permite o livre-arbítrio. Então a esperança, quando Jesus disse buscar primeiramente o reino de Deus e o resto vos será dado por acréscimo, está incluída toda essa compreensão. Quem é Deus? Qual é o meu papel na relação com Deus? De que forma Deus se relaciona comigo? Aonde eu posso ouvir Deus no meu dia a dia, hoje em dia, né? Antigamente tinha os perigos de invasão romana, tinha os bandidos, não é? Que era bem pior que hoje, porque não pense que a autoridade romana, que era a polícia da época, os romanos já eram invasores. Protegia quem estivesse lá no campo, era salve-se quem puder. Entravam, queimavam plantação, roubavam tudo, escravizavam, né, os jovens, matavam os homens fortes e levavam as mulheres. E isso tudo está replicando na reencarnação. Nós temos que entender, de certa forma, a nossa participação nesse contexto, quando entendemos que a nossa aflição, a causa da nossa aflição não está nessa existência, está na outra. Isso não justifica, assim, para muita gente, porque acho que isso é conformismo espírita. O espírito é conformado, bota tudo na culpa da vida passada e aceita a dor, né, sem questionar. Porque resignar-se é aceitar que eu errei. Não significa aceitar passivamente e que eu preciso mudar, porque vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Se eu não acredito na lei de causa e efeito, como é que eu vou ter esperança? Né? Nós passamos tantas e tantas vidas apostando nessa lei de causa e efeito. Nós foi dado o conhecimento quando fomos criados puros, simples e ignorantes. Então de certa forma, a referência ao paraíso perdido. É uma referência temporal, né? Porque já sabe-se que haviam outras pessoas na Terra, né? Não poderia simplesmente, né, os filhos de Adão povoarem a Terra se não tivesse outras pessoas no planeta, né? Seriam 2 homens, exatamente. Não teria nem significado, nem sentido, né? Então, aquela história da costela também não faria muito sentido, né? Então, Jesus disse que não veio para fazer com que a lei se descumpra, mas seja cumprida, né? Então, o milagre que Jesus fez também faz parte da lei de recuperação física. Quando ele curava um corpo, um paralítico, quando fazia um cego voltar a enxergar. Porque o fato de existirmos é um milagre. Qualquer dimensão que nós estejamos é um milagre. Porque ninguém de nós explica o fato de nós estarmos aqui conversando nesse momento, né? Parece um milagre, né? A gente explica mais ou menos, né? Vamos combinar que se vier aqui um cientista começar a fazer um montão de perguntas que nós não vamos saber responder matematicamente, vai dizer que nós somos tolos. Ou um filósofo, né, que gosta muito de falar a origem linguística, mas aposta no materialismo e no nada e no acaso, vai achar que a fé é cega, porque é uma fantasia. A simplicidade que o Espiritismo traz da vida parece para as pessoas que gostam de complicar o caminho, né? Não era o fato que Jesus tinha para dizer, né? Ele diz, não, é fácil, basta acreditar em Deus, né? Tenta não pecar, pelo menos, faz ao teu semelhante o que tu dele tu gosta de receber, já facilita bastante. Porque a dor está aí. A dor, ela se constrói baseada na justiça de Deus. Se eu faço o outro sofrer e não sinto nada, aparentemente, né, eu não vou me responsabilizar pelo sofrimento de alguém.
E isso não é problema meu, teoricamente, para o egoísta, né? Para o amoral, para o corrupto, para o traiçoeiro, não é? Para o ganancioso. Tudo isso nós estamos já vivido, já passou da nossa consciência, só que ficou para trás na nossa ficha de causa e efeito. Lá no caderninho do mercado, né, quando eu era jovem, lá nos anos 80, minha mãe me mandava no armazém a granel ainda, ficava lá o caderninho, e um caderninho, né, e no fim do mês meu pai ia lá e pagava. Como é que eu ia dizer que eu não comia aquela comida que estava lá? Estava no caderno, né? Então, quando nós saímos desse corpo, nos vai ser mostrado o que nós fizemos para passar nesta encarnação. Nosso caderninho, né? Não como julgamento. Deus não julga, mas como avaliação pedagógica da prova que nós fizemos. Da educação mesmo, né? Se você sai de casa, pede lá para o teu filho ou tua filha arrumar a casa, tu volta, tu avalia, tu arrumou direito ou não, né? Às vezes eles fazem umas gambiarra lá, e aí tu vai dizer, não, faz de novo, né? Não vai jogar tudo na parede, e aí é violência, né? Mas você, então, quer dizer, a autoridade de Deus, ela é de acordo com a nossa rebeldia. A vida vai ficando mais difícil quando nós continuamos sendo teimosos em não aproximar, eu ia dizer apostar, mas não ia fazer sentido, porque aproximar, né, a nossa consciência do conhecimento da justiça de Deus, que dá a cada um segundo as suas obras, que nos permite o sofrimento para aprofundar o amor, que cobre a multidão de pecados, disse Jesus. Não é olho por olho, dente por dente. Ah, mas se eu quer dizer que se alguém que eu conheço foi assassinado, então ele que é o criminoso e não o assassino? Não, né? Aí é necessário que venha o escândalo, ou seja, alguém que perde a vida num momento de crime, de violência, mas infelizmente, né, um outro assassino assumiu essa responsabilidade. Mas ai daquele por quem ele vier, porque Deus criaria então um círculo vicioso, né? Para um pagar o assassinato que fez na outra vida, tem que ter outro assassino. Que justiça sem sentido é essa? É vingativo isso. A pena de morte é vingativa, né? E outras tantas. Nessa edição da sexta edição da revista Mais Luz se fala sobre o aborto também, não é? Que nos Estados Unidos agora, quer dizer, é a fome com a vontade de comer. Né? De um lado, lá uma brigaiada. Do outro lado, o abortismo. É crime, é violência, é assassinato. Ah, mas o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Sim, o corpo que não veio de fora, né? E aí nós achamos, né, que tudo está perdido, que o comando foi por fundo do poço, né, e que as rédeas, né, vamos falar de rédeas, né, porque nem todo mundo dirige automóvel, né, mas estamos sem freio, né? E que Deus nos abandonou à mercê do caos. E as esperanças, portanto, não têm significado. Se cada dia estoura uma guerra, se cada dia, né, a justiça parece mais casuísta, mais interesseira nos seus próprios benefícios, no seu próprio poder, né, a gente vê, aumentam as coisas, mas o salário de quem manda nunca baixa, né? Só da população e aí vai, né? Ou seja, salve-se quem puder. Não precisa ser pobre para ser feliz? Não. No reino de Deus? Não. Essas pessoas também vão se responsabilizar por terem tido poder nas mãos e não ajudado no desenvolvimento da sociedade, não ter feito o seu papel, que não estão lá por acaso. Uma pessoa que tem capacidade, né, de se eleger um presidente da República não é por acaso, é porque Deus deixou. Porque Deus, se quisesse, né, como disse Jesus para Pôncio Pilatos, né, que o meu reino não é deste mundo. Jesus, se quisesse, antes de ser crucificado, ele disse, eu poderia uma multidão de anjos ser convocada por mim, porque o meu poder vem de Deus, o teu vem do César, que era o romano, né? Ele era um governador lá de Jerusalém, da Judéia, lá, né? Onde os romanos impuseram poder, mas eram os judeus que estavam subordinados aos romanos religiosamente, acharam que Jesus era um inconveniente, Jesus incomodava também os romanos, mas sem violência, e aí porque desmascarava a hipocrisia da época, né? Aquele acordo
hipócrita deles. Então, o amor de Deus é uma esperança suave. Eu vejo isso a cada dia que passa. Não adianta espernear diante do sofrimento para que isso se resolva de uma maneira infantil, colérica, né? Mas assim como a suavidade do dia, né, do nascer do dia, do pôr do sol, do vento suave, como a gente pensa, como a gente tenta, né, da água calma, né, da planta que nasce, é o tempo de semearmos no nosso coração a transformação e nos regenerarmos. Porque se Jesus Cristo achasse, né, que não havia condições dessa humanidade que ele mesmo em algum momento julgou, né, como uma humanidade relativamente sórdida, né? Porque ele disse, olha, vocês parecem víboras, porque não tem, desculpe a referência, mas porque vocês não têm jeito de melhorarem, né? Porque vocês são traiçoeiros. Ele disse isso no momento lá, que eu não sei exatamente como foi a palavra, mas ele disse, até quando eu vou suportar isso, né? No momento de tristeza, porque Jesus era amor pleno, ele dizia, eu e meu pai somos um. Ou seja, ele já estava avançado no tempo, e por amor ele veio a este plano para nos puxar para o amor, para nos dar essa referência. E essa referência, ela se dá na certeza de que a morte não existe. E se a morte não existe, para concluir, a esperança que eu tenho em mim é que mais cedo ou mais tarde os objetivos de paz e de transformação serão atingidos. Não nessa vida, talvez não dê mais tempo de eu ser menos egoísta. Seria como eu querer ser o centroavante da seleção brasileira aos 60 anos de idade. Não tem como. Se bem que eles estão bem ruinzinhos, né? Talvez eu tenha alguma chance. Mas outras coisas que a minha consciência pode aprender, não importa a idade do meu corpo, porque é a idade do espírito que importa, eu vou poder. Se eu tenho 90 anos de idade, eu tenho lucidez, eu posso aprender uma receita de bolo. Eu vou levar essa receita para o plano espiritual e aquele movimento. Né? Então muita gente pensa que é preconceito por idade, né? Etarismo, né? Que tem hoje em dia. Então a partir de 50 anos, 60 anos, muita gente já sofre preconceito, né? Estão velhos, fora da sociedade. É uma besteira, sem tamanho. As pessoas que fazem isso não sabem o que estão falando. Não vão envelhecer. Tem gente que se forma, exatamente, a minha avó dizia, para lá vocês estão indo, né? E se não envelhecer, morre antes. Mas a velhice, ela tem sabedoria, e se ela existe, ela foi criada por Deus. E nós vemos, né, a possibilidade de... A minha avó faleceu quando eu tinha 15 anos, ou seja, 40 anos atrás, com 70 anos de idade, com doenças que na época não tinham cura. Ela tem uma filha de 94 anos hoje, muito lúcida, né? E a minha tia, a minha mãe tem 80, já não tem, né, quase problemas de saúde. Então veja como não precisamos repetir a história do tempo, vai mudando. Mas a morte não existe. Isso não me dá esperanças egoístas, é claro, então, já que a morte não existe, né, eu vou ser o rei. Né, então vou continuar com meus planos maquiavélicos, né, de conquistar e subordinar e subjugar outros espíritos. Isso até existe, né? Existe numa linha de tempo pessoas que pensam o mal por mais de uma vida. Espíritos rebeldes, mas não é o nosso caso aqui. O nosso caso é de Jesus e de consolo, do Consolador prometido que nos dá a certeza de que a felicidade e a esperança, elas existem. E se for solitária, como foi a tentação de Jesus no deserto, ou em outros momentos, porque vocês imaginem, né, vamos voltar no tempo, um ser de luz que veio, já tinha alcançado, né, uma relativa perfeição, porque ele falava imagem e semelhança de Deus. Nós não seremos Deus, porque Deus é um só. Nós somos criados por ele, então nós temos um recorte, né, na vida de Deus, e ele nos atrai para a perfeição. Somos deuses relativamente, né? A solidão que ele não deve ter sentido quando, né, a proteção espiritual não estava perto, né? Porque eles tinham, Jesus, a pressão muito grande de outros espíritos muito poderosos que eram ainda anticristos, no sentido, né, de não querer o bem, sem saber o que estavam fazendo, atrasar o progresso, né? Ou sabendo, mas ainda, né, no negativismo. Jesus muitas vezes suportou solitariamente. Ele tinha o consolo, tinha a retaguarda, né? Não estava sozinho. Ele nunca foi sozinho.
Escolheu homens imperfeitos para ajudar, para nos demonstrar a possibilidade de que pessoas imperfeitas também se santificam, que é o que disse aqui. E nos santificarmos não significa que eu vou chegar em casa, eu vou me deitar no tapete, e o cachorro vai passar por cima e vai fazer qualquer coisa, e as crianças vão me apedrejar na rua. Isso não é santidade. Isso é loucura. Santidade é outra coisa, né? É o perdão das ofensas, é o confiar na justiça de Deus, não ficar desejando, né, o mal para o outro que vai acabar nascendo em mim. Se eu me sinto vítima de alguma coisa, confiar que Deus está no comando da lei de causa e efeito, é a esperança de um mundo mais organizado, reflexo de uma sociedade espiritual perfeita. Já chegamos até aqui, tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa boa. O próprio fato, por exemplo, como eu citei da minha avó, que poderia ter vivido mais 20 anos com saúde, né? Porque o objetivo é justamente prorrogar a reencarnação, o objetivo da saúde, porque nós vamos ter que voltar de qualquer forma. Todos nós vamos reencarnar de novo, não ache que acabou aqui. Então vamos ser felizes, né? Vou esperar a eternidade para ser feliz? Pelo menos no possível. A esperança traz felicidade. Mesmo carregando pedras de desconforto, da angústia, das nossas aflições plantadas no nosso próprio jardim em vidas passadas, né? Então, queridos amigos, amigas, né, é muito importante isso no embasamento filosófico mais sólido da doutrina espírita para uma época que nós somos os trabalhadores da última hora. Não pense que as pessoas não olham para a gente, né? As pessoas acham que... As pessoas vêm e dizem, eu não tenho mais fé, não acredito em mais nada, para ver o que a gente diz. Para ver se a gente diz, eu também não acredito mais. A gente falou um tempão, né? De até agora a gente vem falando. Aí as pessoas nos testam. Não, eu acredito, né? Não quer dizer que eu não vá sofrer, que eu não vá sentir saudade, que eu não vá chorar, que eu não vá dizer um palavrão de vez em quando, por motivos, né, de recaída na onda, né, que vai para frente e volta, aí eu vou nadar mais um pouquinho, a gente é um mar. Mas um dia eu crio, né, coragem e uma fé realmente sólida. Se a nossa fé fosse como a de Maria Madalena, né, ou de São Paulo, bom para nós, mas não é, nós estamos aqui patinando ainda. Se a gente estava lá ainda, a gente devia estar no final do telefone sem fio do sermão, ou só passando, vendendo churrasquinho de gato, talvez, né? Que tinha, não, penso que não, né? É. Com certeza, né? Enganando, mentindo, não é? Tentando se aproveitar, porque Jesus, nem mesmo a família dele acreditava. Jesus sofreu ciúmes, né? Porque como é que tu faz milagre e nós não? Como é que, né? Como é que tu tá ficando famoso e eu não, né? Então, imagina. Então, a esperança é isso, para mim, e espero que o nosso conceito se aprofunde, porque não dá para falar sobre um termo tão profundo, né, em pouco tempo. Mas é possível encontrar na fé espírita cristã esperança, sim, se nós quisermos, né? Se estamos aqui é porque nós estamos procurando e Deus está conosco com certeza. Muito obrigado. Eu espero ter sido consciente dessa responsabilidade de retribuir por gratidão aquilo que recebo, por consolo e fé na ligação com Deus, com Jesus Cristo, e que a nossa imperfeição não nos impeça de termos esperança de que tudo passa e que a vida é bela e que toda dor florescerá mais cedo ou mais tarde em sabedoria, em amor e em felicidades eternas. Muito obrigado, Senhor, que seja feito tua vontade, que assim seja. Obrigado.